eu sou a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência incrível lendo A Casa dos Espíritos. Eu espero que eu consiga representar nesse vídeo tudo que o livro fez por mim, porque eu geralmente tenho um pouco de dificuldade de expressar quando eu gosto demais de uma coisa, né? Foi o melhor livro do ano pra mim, junto com As Ondas, por enquanto. E eu comentei no Instagram, né, quando eu comecei a ler, que eu tava com o pé atrás de que ele parecesse muito com O Tempo e o Vento, por conta dos 100 anos de solidão, né? Então eu falei que eu ia contar aqui qual que é a minha questão ali com 100 anos de solidão. Se você não tem interesse nisso, passa um pouquinho pra frente que eu já começo a falar da Casa dos Espíritos. Mas iniciando por uma coisa que os três livros têm em comum, né? O Tempo e o Vento, 100 anos de solidão e A Casa dos Espíritos. São livros que vão contar uma parte da história de países da América Latina através de gerações de uma família. Os três livros também têm um viés político muito alto, né? Eles são livros extremamente políticos e os três usam da casa como um elemento basicamente estrutural da história, né? A casa, nos três casos, vai representar ali a ascensão e a decadência e vai ser quase um personagem, né? Vai ter uma vida própria. Então essas são características que estão presentes nos três livros. Com os 100 anos de solidão, o meu caso foi um pouco diferente, porque eu li ele enquanto eu estava lendo O Tempo e o Vento. Então, O Tempo e o Vento é uma série, eu estava lendo ela em sequência, assim, e foi num desses intervalos entre um livro e outro que eu li 100 anos de solidão. E ele tem outras semelhanças com O Tempo e o Vento. Então tem a questão dos nomes, da herança dos nomes, né? Então os nomes que se repetem no decorrer das gerações e as personalidades que esses nomes carregam. E algumas cenas específicas de acontecimentos e de mortes. Teve uma cena de morte, eu não vou me recordar de quem, porque já tem uns 5 anos isso, mas tem uma cena de morte específica que parecia um trabalho da escola em que o professor falou, escreva com suas palavras, e a pessoa copiou a frase e mudou meia dúzia de coisas. Foi muito, muito igual. E aí isso me incomodou a nível de eu procurar, né? Eu fui pesquisar se algum livro, se um deles tinha sido baseado em outro, porque é realmente muito difícil que uma coisa tenha sido escrita sem estar baseada na outra, naquela cena. E eu encontrei, né, algumas entrevistas em que o Gabo disse que gostava muito do Tempo e o Vento e que foi um dos livros que inspirou ele a escrever 100 anos de solidão. Então esse é um dos fatores que faz eu não amar os 100 anos de solidão. Primeiro porque sendo dois livros parecidos, que eu li na mesma época, eu vou gostar mais de um do que de outro, acho que isso é natural. E eu gosto mais do Tempo e o Vento, inclusive por ser uma série e eu acompanhar, né, durante um longo período de tempo. Então fez parte da minha vida ali por mais tempo. Minha conexão com os personagens era uma conexão que já vinha de outros livros. Então eu gosto mais do Tempo e o Vento de toda forma. Fora isso, eu fiquei um pouco chateada com essa questão aí, sabe? Eu acho que muita gente ama 100 anos de solidão e não conhece o Tempo e o Vento. Então, fica a dica. Se você é brasileiro, gosta dos 100 anos de solidão, mas nunca leu O Tempo e o Vento, procure, né? É um livro brasileiro que vai falar da história do nosso país. Eu acho que aqui no Sul, né? Eu moro no Sul. É um pouco mais difundido, tem vários vestibulares que cobram alguns trechos, né? Que são vendidos até separadamente, que são Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo. Mas enfim, meu pé atrás veio daí. No que eu comecei a ler A Casa dos Espíritos, ele parece muito com 100 anos de solidão no início, porque ele já tem esse realismo mágico muito marcado e ele já deixa ali entender essa parte das gerações. Então eu fiquei com o pé atrás e pensei que seria mais um livro muito bom que eu não ia conseguir me conectar por ser parecido com O Tempo e o Vento. Não demorou muito para perceber que A Casa dos Espíritos vai muito, muito além disso. Esquece essa parte, não tem... ele tem essas mesmas semelhanças que eu comentei no início, né, da temática mesmo, mas ele é um livro completamente diferente, que segue outro rumo e que eu me apaixonei completamente. Então, em resumo, começando ali da primeira geração, né, nós temos a família Del Valle, que tem diversos filhos, alguns deles mortos, outros vivos, e a mais nova, chamada Clara, ela possui aí poderes psíquicos, né? Então ela tem clarividência, ela consegue prever alguns acontecimentos do futuro, ela consegue mover objetos com pensamento, ela consegue conversar, né, com espíritos, enfim. E ainda criança, ela prevê a morte da sua irmã Rosa, que é considerada uma das mulheres mais lindas. Ela tem uma beleza toda sobrenatural, né? Tem cabelos verdes e tem uma descrição muito bonita dela. E depois que essa morte, né, realmente acontece, que a Rosa morre, a Clara entra num silêncio profundo e ela fica 9 anos ali sem falar nada, até que ela volta a falar para anunciar que ela previu que vai se casar com o noivo da Rosa, né, 9 anos depois. Então eu até separei o trechinho aqui para vocês
verem como que isso é descrito. Então deslizou-se até a cama, sentindo por dentro todo o silêncio do mundo. O silêncio encheu-a por inteiro. Não tornou a falar durante 9 anos, até puxar a voz para anunciar que ia se casar. A Clara se casa, não por amor, mas justamente por clarividência, por saber que era esse o destino dela, com Esteban Trueba. Esse homem, ele trabalhou em Minas e trabalhou muito pesado para enriquecer, para poder se casar com a Rosa. E ele ficou muito abalado com a perda dessa noiva, se isolou numas terras, né, do interior, umas terras abandonadas da família, e fez essas terras crescerem. Então ele virou um grande proprietário de terra e apesar disso ele tem um comportamento extremamente autoritário, abusivo, né? Então ele trata os funcionários dele com violência, ele estupra as mulheres, né, que trabalham nas terras dele desde adolescentes, assim, de formas repetidas. E ele utiliza, né, de um trabalho análogo à escravidão que a gente ainda vê até hoje, né, no qual, ao invés do pagamento ser feito em dinheiro, o pagamento é feito nos armazéns e, enfim, nos bares da própria propriedade, de forma que a pessoa está sempre devendo para a propriedade e não consegue se desvencilhar disso. Desse casamento entre a Clara e o Esteban Trueba, eles vão ter 3 filhos, a Blanca e 2 gêmeos, que são o Nicolau e o Jaime, e uma neta, que vai vir a ser a Alba. Essa neta é a narradora da história junto com o Esteban Trueba, então eles vão ter ali pontos de vista alternados, né? A gente vai alternar entre a narração desses dois e fica muito claro desde o início que eles, apesar de serem figuras completamente opostas com relação aos ideais e posicionamentos políticos, eles são extremamente conectados, eles têm uma ligação ali muito íntima e muito importante para a história e para eles dois. Outra coisa da narrativa que eu gosto muito é que ela deixa pistas sobre o que vai acontecer. Então, como tanto a Alba quanto o Esteban estão narrando essa história depois que ela já aconteceu, eles deixam ali alguns detalhes no final de alguns capítulos, deixando a entender coisas que vão acontecer depois. Então acho que isso ajuda muito a prender a atenção na história e também preparar a gente psicologicamente para coisas que vão acontecer depois, porque as coisas vão afundando assim de uma maneira gradual durante o livro. Então esse livro vai acompanhar a ascensão da esquerda, né, quando surgem as ideias socialistas, as ideias de direito dos trabalhadores e até essa esquerda chegar no poder e ocorrer o golpe militar. Apesar do livro não dá nome a esse país da América Latina, apresenta muitas semelhanças com a história do Chile, que é muito parecida com de vários países da América Latina, na verdade. E, inclusive, a própria Isabel Allende, né, ela tinha um parentesco ali bem próximo com o Salvador Allende, que era presidente do Chile quando ocorreu o golpe militar. Falando sobre as coisas que eu mais gosto do livro, fica até difícil porque eu acho que ele é realmente um livro perfeito. Ele é um livro bem simples com relação à linguagem, ele não tem uma linguagem super rebuscada que dificulta o entendimento. Ele também não causa algumas confusões que, por exemplo, no 100 Anos de Solidão, acabam acontecendo por conta de nomes repetidos e da forma como a história é contada, então ele é um livro bem mais simples nesse sentido, ele é contado de uma maneira linear. Apesar disso, ele é escrito de uma forma muito bonita, como vocês puderam ver ali pelo trecho que eu li, e eu vou ler mais alguns trechinhos aqui no final, para vocês conseguirem ter ideia. Então, é uma linguagem simples, mas ele tem frases descritivas com uma enorme beleza. Ao mesmo tempo, ele não é um livro que poupa de ser violento nos momentos em que isso é necessário. Então, eu acho que é um contraste que funciona muito bem nesse caso. O grande destaque, né, para mim, o destaque principal é a questão da mulher. Porque por mais que, né, diversos livros, inclusive esses dois que eu comparei aqui, né, 100 Anos de Solidão e O Tempo e o Vento, tenham mulheres fortíssimas, super importantes para a história, aqui na Casa dos Espíritos é tudo sobre elas. E eu acho que isso é possível por ter sido escrito por uma mulher e essa força feminina é o grande ponto do livro. Foi a primeira diferença que eu percebi em relação aos outros livros que já elevou o livro a um patamar muito maior para mim. Poucos livros que eu já li até hoje representam tão bem a força feminina quanto a Casa dos Espíritos. Eu também amo a narrativa desse livro, porque tem alguns livros que eu gosto muito, que são livros da minha vida, que são um pouco mais lentos, que são livros que, por conta da temática, por conta da linguagem, acabam tendo um ritmo mais lento mesmo de leitura. Isso não acontece aqui, porque é um livro cheio de acontecimentos, né? Como nós vamos acompanhar várias pessoas dessa mesma família, de gerações diferentes, ele é cheio de intrigas, é cheio de problemas, é cheio de coisas acontecendo. Então, ele não fica
entediante em momento algum, você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. E esse artifício que eu comentei antes, né, de dar ali uma prova do que vai acontecer no futuro é outra coisa que ajuda muito a aprender. Então ele é um livro que tem uma história bem novelesca, você quer muito saber o que vai acontecer, tanto que eu li muito rápido. E num resumo geral, pra mim, ele representa de uma forma muito contundente essa questão da história cíclica, né, de que a tendência histórica das coisas é a repetição, de que as coisas estão sempre interligadas, e ele faz isso muito bem através desse conflito de gerações. Ele é um livro que deixa muito claro que todos os posicionamentos são políticos, que as nossas atitudes na vida são atitudes políticas, e é muito assustador ver o quanto o Esteban Trueba representa uma certa elite brasileira atual de uma maneira incrível. Assim, se a gente colocar as frases deles uma ao lado da outra, vai ser bem difícil descobrir, né, o que foi Esteban Trueba que falou ou o que é dito pela elite brasileira. Eu achei muito aterrorizante ler qual era o momento histórico em que estavam acontecendo esses conflitos de geração e como agora, né, 30 e poucos anos depois, a gente consegue ver tanta semelhança e esse conflito de gerações tão marcado, né? Então, o conservadorismo do Esteban Trueba, um conservadorismo violento, com discursos de ódio, e alguns dos seus filhos e sua neta, né? Que tem, inclusive, relações ali com revolucionários e com a Revolução. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte da história, porque eu acho que o interessante é ir descobrindo ao longo do livro mesmo. Eu escolhi algumas frases para vocês conseguirem sentir um pouco mais, tanto sobre a escrita e a atmosfera do livro, quanto ilustrar alguns dos comentários que eu fiz. Eu tentei escolher frases que não entreguem muito da história para que não seja spoiler, e eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar algumas frases no Instagram também. Então quem não me segue lá, me siga, é @ukininale. Vou pegar as frases aqui. Então aqui é falando sobre o senador Trueba, né? O Esteban Trueba, que vem a ser senador em algum momento. Para o senador Trueba, todos os partidos políticos, exceto o seu, eram potencialmente marxistas e não podia distinguir claramente a ideologia de uns e de outros. Não hesitava em expor sua posição em público sempre que surgia oportunidade. Por isso, para todos, menos para seus partidários, passou a ser uma espécie de louco, reacionário e oligarca, muito pitoresco. Era o alvo dos caricaturistas, que de tanto porem a ridículo, conseguiram torná-lo popular, e em todas as eleições faziam encher a votação conservadora. Era fanático, violento e antiquado, mas representava melhor que ninguém os valores da família, da tradição, da propriedade e da ordem. Isso foi dito sobre Esteban Trueba. Qualquer semelhança é mera coincidência. Outra frase que eu separei aqui. Teve a habilidade de ser o primeiro que chamou a esquerda inimiga da democracia, sem suspeitar que anos depois seria esse o lema da ditadura. Outra parte aqui, né, que vai falar ali a respeito dessa ascensão da ditadura. Uma grande parte da classe média alegrou-se com o golpe militar, porque significava o voltar da ordem, da pureza dos costumes, das saias nas mulheres e do cabelo curto nos homens, mas logo começou a sofrer o tormento dos preços altos e da falta de trabalho. O salário não chegava para comer. Em todas as famílias havia alguém a lamentar, e já não podiam dizer, como no princípio, que se estava preso, morto ou exilado era porque o merecia. Também não puderam continuar a negar a tortura. É bem contundente nesse sentido e muito assustador, né? Acho que com esses dois trechos deu para perceber tamanha semelhança com a nossa atualidade. E por último eu vou ler um trechinho aqui que tem mais essa relação com o fato da história ser cíclica, inclusive dentro dessa família, né, dentro dessas gerações. Diz assim: em alguns momentos tenho a impressão de que já vivi isso, que já escrevi essas mesmas palavras, mas compreendo que não sou eu, mas outra mulher, que escreveu nos seus cadernos para que eu viesse a servir-me deles. Escrevo, ela escreveu, que a memória é frágil e o trânsito de uma vida é muito breve. Sucede tudo tão depressa que não conseguimos ver a relação entre os acontecimentos. Não podemos medir a consequência dos atos. Acreditamos na ficção do tempo, no presente, no passado e no futuro. Mas também pode ser que tudo aconteça simultaneamente, como diziam as irmãs Moura, que eram capazes de ver no espaço os espíritos de todas as épocas. Por fim, prometo que é o último. Será muito difícil vingar todos os que têm de ser vingados, porque a minha vingança não seria mais que outra parte do mesmo ritual inexorável. Quero pensar que o meu ofício é a vida, que minha missão não é prolongar o ódio,
mas apenas encher estas páginas. Então espero que tenha ficado claro aqui o quanto esse livro é incrível. Então espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que esse livro representou para mim. Ele é um livro muito forte e muito intenso com relação a essas questões políticas. Eu acho que ele dá vários tapas na cara da gente e da sociedade atual, né? A gente consegue traçar vários paralelos. Ao mesmo tempo, é um livro muito sobre a força das nossas pequenas ações e a força da mulher, né? A mulher como grande força do mundo. Eu espero que isso não tenha ficado muito confuso. Por favor, se você já leu esse livro ou se você lê, né, por minha indicação, comenta comigo, porque eu vou adorar saber sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo.